pessoal animado. Boa noite a todos. Como é que tá, Márcio? Animadíssimos, meu irmão. E aí, Leninha? Fora de tudo controle, bem? Então, pessoal, Tudo muito bem. 15 dias é demais ficar É longe loucura, de você. é loucura. Dá uma vontade de já começar a conversar logo, porque isso aqui é uma loucura. E por que é que a gente faz esse podcast? Por que é que a gente faz esse podcast? Por diversão. E pela informação. Eita. Ou seja, a nossa ideia realmente é, primeiro, nos divertirmos um pouco e, segundo, dar um pouco de informação para as pessoas, para que as pessoas conheçam um pouco mais. E hoje, o nosso convidado especial, por amor de Deus, esse é o cara que eu sempre quis entrevistar, né, gente? Tá? Esse é o cara, né? Esse é muito especial. Mas hoje nós vamos, primeiro que tudo, falar algumas coisas interessantes, né? Primeiro que tudo, vamos falar dos nossos patrocinadores, porque todo podcast muito tem importante. Patrocinador. Né? Exatamente. Então, a gente não pode deixar de falar dos nossos patrocinadores, porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Agradecer os nossos patrocinadores. Exatamente. Né? Então, você quer começar, Márcio? Você falar do... Pode ser. Meu patrocinador, né? Lá em Porto Alegre, Cláudio Moresco, né? Meu patrocinador. Exatamente, parabéns. Exato. Você, Helena Reduto? Olha, o meu está mais perto que nunca. Portanto, está aqui Pedro Cardoso. Muito obrigado. E o meu patrocinador, José Luiz Gonçalves, o nosso grande José Luiz, que está lá, provavelmente agora, lá na favela do... Vidigal. Do Vidigal. Ele tem casa lá e ela adora lá, diz que a vista lá é maravilhosa. Deve estar fazendo alguma boa ação, porque o Zé Luiz sempre está lá ajudando as crianças. Crianças, cachorros. Cara sensacional, cara, sensacional. Mas vamos então às nossas atualidades, né? Hoje é um dia muito importante, né? Terça-feira, dia de paredão, né? Opa! Gil, Fiuk e Caio. A Helena não sabe que quando a gente está falando isso aqui, ela não tem ideia do que a gente está falando. Fora. Quando a gente fala da Juliette, você não tem ideia do que é a Juliette, né? Mas eu já te falei, você quer descobrir a Juliette? Eu sei, eu já sei que eu não posso falar mal da Juliette, mas não faço ideia quem ela é. Dentro da casa, alguém falou mal da Juliette e já deu uma confusão hoje que não pode nem falar mal dela, que os caras... Nada. Impressionante. Ela é maior, é o Instagram maior hoje, tá? E de maior engajamento do mundo, você tem uma noção. Uma mulher que tinha 3 mil seguidores quando entrou no Big Brother. Mas tá hoje 22 milhões agora. Já está 22. Gil, Fiuk e Caio. Parece que o Caio vai sair com 65% ou mais. O Caio roda. Então, o Caio rodou dessa vez. Eu postei no Fiuk, vamos ver o que é que vai dar. Também em relação ao mercado, Márcio, você que é o rei do mercado financeiro. Exatamente. Essa semana foi uma semana fantástica, né? Semana que passou, esses últimos 15 dias, né? O dólar aí dando uma recuada, né, Pedrão? O dólar dando uma recuada, isso é bom. O brasileiro ajudou bem. Exatamente. Para não errar no mercado financeiro, vai nas commodities, né? Vai nas commodities que tá tudo andando. Minério de ferro na lua, os frigoríficos faz muito churrasco. Eu que gosto de churrasco, frigorífico tá pagando aí, churrasco. Depois da pandemia, imagina o que vai dar de churrasco por aí. E o Bitcoin demais, que ganhou 15% essa semana, né? Bitcoin realizando bem, vai realizar mais, né? Mas é isso aí. Ver, né? É o futuro, é o futuro. O futuro é isso. E também houve uns movimentos hoje da Rússia que também abalaram um pouquinho os mercados. Então, hoje foi um dia bom para comprar, né, Márcio? Exatamente. Hoje é dia de compra bom. Amanhã é feriado aqui no Brasil, né? O pessoal... E a Petrobras também reagiu bem ao novo presidente, né? Foi uma coisa bacana. Então, também deu uma graninha aí. Foi bom, né? Foi bom garantir os preços aí, diz que não vai interferir nos preços, aí levanta a ação, né? Já levantou a ação, já foi. Boa também o futebol aqui no Brasil e lá em Portugal, a eliminação dos azuis, né? O meu Porto lá ganhou. Eu tô feliz demais, né? Porque... eu fiquei triste pelo teu Porto, porque eu gosto do teu Porto, mas eu fiquei muito feliz aqui, né? Porque o Grêmio nem foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da pré-Libertadores, não conseguiu nem entrar, né? E o Renato Gaúcho, né? Foi despedido, parece que vai levar a estátua embora também agora lá do Olímpico, né? Ele não quer deixar a estátua, parece. Quer trazer como opositor, pro Rio. Né? Como é que é? Colorado, tá feliz. Demais. Mas também, ó, eu não. E hoje tem Inter na Libertadores, viu? 19 e 15 Inter na Libertadores. Meu time é lá em Portugal, que eu sou do Porto, e a Helena sabe disso. Mas meu filho é flamenguista, tá? Ele é muito flamenguista. E, claro, o Flamengo perdeu pro Vasco. Então, isso é uma coisa assim que, né, qualquer flamenguista tá chorando. Perdeu não, né, Pedro? Perdeu não, né? Tomou 3, né? Diferente, né? E tem outra coisa, né? Não adianta, o cara pode ganhar tudo no mundo, pode ser campeão de tudo. Perdeu uma vez, pronto, já deu. Mas perdeu pro Vasco, o nosso convidado, que é flamenguista. Olha que atenção, falta a Jota. Vai anotar as coisas para falar isso.
Não, mas a gente não pode, é porque convidado. o Sporting continua na frente. Continua né? na frente. Pontinhos, Com o teu pontinhos. Porto, exatamente. Foi mais. Quantos pontos está o Sporting? Está, 6. Eu sei que eles estão com 69, que é um número. 69 pontos. É um top. bom número para ficar aí, não sair daí. 69. Aí é o número do nosso convidado, né? 69. Exato. O Sporting vai a Braga, depois o Benfica recebe o Porto e depois o Benfica recebe o Sporting. Então, tem tudo para o Sporting ser campeão. Mas ainda não foi. Então, vamos lá. Hoje, Pedrão, hoje tem estreia do Inter agora, 19h15 da Libertadores. Quem quer saber do Inter? Joga na Champions. Torcida mais faz parte daquele grupo que vai fazer Champions? Nem vai ter mais Champions agora. Agora é Liga dos Campeões agora. Não esquece. Também dois assuntos aqui, dois assuntos tristes, né? O falecimento do Duque de Edimburgo, com 99 anos. Eu sempre tive um apreço grande pela família real inglesa, a gente gosta de ver isso. O brasileiro também gosta de um rei, né? Porque fez 80 anos do Roberto Carlos, na verdade, que é o rei aqui no Brasil. O Pelé também é rei. Né? O Brasil sempre gostou dessa coisa de intitular os grandes de rei, né? E o Duque de Edimburgo era o marido da rainha, não era rei, mas era o marido da rainha. 73 anos. 99 anos. Sim, mas acompanhou-a 73 anos. 73 anos. Então, um homem que é casado com a mesma mulher durante 73 anos merece todos os nossos aplausos. Já tinha morrido há muitos anos, né? Estou brincando. É verdade. Mas 99 anos, o cara aguentou-se bem. Tá? Não quis entrar nos 3 dígitos, mas enfim. Também temos uma notícia muito triste hoje. Claro que a gente na Herbalife não dá as notícias tristes, porque a gente olha para as pessoas como a gente as conheceu, mas a morte o falecimento de um dos maiores distribuidores da Herbalife de todos os tempos, Blake Morgan, membro da equipe de Chairmans, um rapaz que entrou na Herbalife muito novo, com cerca de 20 anos. Ele apanhava galinhas, o negócio dele era pegador de galinhas, né? E foi um cara com muito sucesso, inspirou muita gente. A Márcia, a última vez que eu tive com ele no Canadá, ele tinha acabado de receber uma Ferrari zeradinha, bonitinha. Meu filho ficou encantado, levou ele para passear de Ferrari lá no Canadá. Éramos muito amigos, ele estava um tempo afastado da Herbalife, meio que aposentado já. Lembra naquele UFC que a gente foi no camarote do Michael Johnson, no Staples Center de Los Angeles? Sim, quando nós estávamos indo embora, nós encontramos o Blake. Exatamente. E o Blake era um cara sensacional, um grande coração, um ser humano maravilhoso. E, infelizmente, perdemos o Blake. Sempre o pessoal pergunta, mas o que é que aconteceu? Não sabemos, a família não deixa triste. Mas não foi Covid, também não foi nada assim que se possa saber. Alguma coisa súbita que aconteceu com ele. E temos muita pena. É o segundo chairman que a gente perde em pouco tempo. 2 pessoas de referência, mas assim é a vida. Nós estamos ficando mais velhos e as pessoas vão indo embora. Essa que é a grande questão. E também aqui no Brasil estamos muito animados com as coisas que estão acontecendo. As extravagâncias, que é o evento mais importante da Herbalife mundial, estão chegando. Quer seja aqui no Brasil, quer seja na Europa, a extravagância é sempre. Então, se você está assistindo aqui, não esquece, extravagância é a coisa mais importante que você pode fazer. E vamos então chamar aqui o nosso convidado especial. Incrível, especialíssimo. Tá? Esse cara que é o nosso cara mais incrível e mais espetacular da história da Herbalife. Ele que eu já conheço há 27 anos, segundo eu acho que é mais ou menos. Ela é o top do nosso grupo no Brasil, então presta atenção, isso é muito importante. Acabou de ganhar o bônus, né, Pedro? Isso, acabou de ganhar bônus. Teve um novo presidente esse ano. E ele é o top do nosso grupo no Brasil, tá? Então ele é o cara mais. E acabou de fazer o webinar. galáxias do nosso grupo no Brasil, tá? E acabou de fazer o nosso webinar aqui em Portugal. Um deles foi convidado. Ele é top. Então me ajudem a receber. Membro da equipe de 20K, top do nosso grupo do Brasil, conosco, Antônio Jorge, fora de controle, quebra tudo. Antônio Jorge. Tá aí, então, a Jota. E aí, a Jota? Antônio Jorge. Bem-vinda, Jota. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui com a gente. Não, vocês estão top. Até agora vocês estão se portando bem. Eu não sei o que vai ser daqui para frente. Não é todo mundo que aceita. Não é todo mundo que aceita de vista. Tem medo. Tem uns que tem medo e não vem. Eu estou preocupado com o meu amigo AJ, se ele está se sentindo muito ruim por ter perdido para o Vasco. É a primeira pergunta que eu quero saber dele.
Não, Pedro, não tem problema. Eu acho que todo mundo tem o direito, né, de ser feliz uma vez, claro, pelo menos a cada 2 anos, né? E o Vasco aí, coitado, ele estava merecendo uma coisa assim. O Flamengo não tem mais o que dizer, já ganhamos 8 taças, 8 campeonatos nesses 2 anos. Estamos prestes a ganhar mais agora o Campeonato Carioca. Ganharam 8 taças, então, mas a mesa é para 12, então ainda falta bastante. Pois é, então ainda tem espaço. Pois é, assim, o gato, eu fechei a porta da cozinha, entendeu? Aí aconteceu, acho que o gato aprendeu a abrir a porta da cozinha. Pode tá? ser. E aí Pode já ser. está agora passeando por aqui, que não é um gato, é uma gata. Ô, Pedro, eu vou ter que arrumar uma flauta, igual a do Big Brother, quando esse cara começa a falar. Ô, Márcio, você sabe qual é o apelido do nosso amigo aqui, do Antônio Jorge, não sabe? Lógico. Qual é que é o apelido dele? O gato mestre. Exatamente. Então, o gato mestre é dono da gata mestra, que já sabe abrir a porta e tudo direitinho. Mas, Jota, muito prazer em falar contigo. A gente já fez muitos carnavais juntos. Quantos anos a gente já se conhece, Jota? Vai fazer 29. 29 anos. Então, cara, já é uma vida, né? É uma vida. A gente já na realidade, praticamente eu estava nascendo. Não, na realidade também vai fazer 50 anos. Um dia vai fazer 50 anos. Um dia vai fazer 50 anos. Esperemos, né? Esperemos que um dia faça 50 anos. Ô, AJ, conta um pouquinho da tua história, como é que tu entrou na Herbalife, como é que foi isso aqui. Hoje, claro, assim, um ponto de vista mais... Você já deu palestra no mundo inteiro, já deu palestra para todo mundo no Brasil. A gente quer saber um pouquinho mais assim, daqueles detalhes que você nem sempre contou, né? Assim, e que algumas coisas que aconteceram comigo, claro que a maioria delas eu não me lembro, né, AJ? Mas tudo bem, vamos ver se... Que não se lembra mais. Vamos ver se a gente se recorda. Esse teu óculos está estiloso, hein, Jota? Você gostou? Bem, eu posso quando eu enjoar dele, eu posso vender para você. Não, fala doação, né? Doação a gente aceita. Doação aceito. Estamos evitando esses custos. Aqui agora. Não se dá nada. Olha, é engraçado ter o Pedro e o AJ hoje aqui nesta entrevista e começar a falar sobre o início do AJ, que eles os dois eram um bocadinho, hoje em dia estão aqui super amigos. AJ, conta lá um bocadinho do início. Hoje em dia estamos super amigos. Mas semana passada ele fez uma comigo que eu estava brabo com ele, entendeu? É normal isso aí, toda semana a gente fica bravo. Semana passada ele fez uma. Normal, uma só? Semana passada foi. E ele se fez de desentendido. Depois claro. Não nada. É normal, isso é normal. A Jota, conta um pouquinho da tua história pra gente, como é que tá, fala lá. Olha, na realidade, assim, a minha história, ela para ter um pouco mais de sentido, né, precisa vir um pouco mais de trás. Né? Então, nem todo mundo sabe, né, que eu sou português. Ok? Então, é uma coisa que vem já, né, de muito tempo atrás a história da família. Okay? Minha mãe estava grávida de 3 meses quando meu pai resolveu vir para o Brasil para tentar a vida aqui. Então, a família já é assim, sempre foi trabalhadora e realmente buscando as coisas que queria. Né? Então, largou tudo e veio embora. E aí, depois... Eu vim para o Brasil quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Mas, com 16 anos, eu comecei a trabalhar. Tá? Então, foi uma história aí bastante interessante, porque eu precisava de dinheiro, queria dinheiro para fazer algumas coisas que meus amigos faziam e que não sobrava lá em casa, então eu tive que me virar. E, naquela época, interessante é que eu também não tinha muita cerimônia, porque eu arrumei um emprego de telefonista e, naquela época, eu era gago. Entendeu? Então, já começa... Gago de dar raiva. Gago daquele de que não saía nada. De vez em quando eu estou nervoso, eu estou muito agitado, eu ainda dou mais rateadas. Né? Quem me conhece... Essa aí eu não sabia, tu escondeu isso da gente, 29 anos. Não sabia também, não. Pois é. Então, você está falando para falar coisas que nem todo mundo sabe. Então, eu já estou falando algumas aqui. Né? Então, assim, é uma coisa que... Mas, para mim, depois que eu comecei... Aí, com 18, eu entrei numa empresa italiana. Depois, com 20, eu entrei na IBM. Comecei a ganhar dinheiro e não sei por quê, eu deixei de ficar gago. Então, acho que o meu problema era a falta de dinheiro mesmo. Não era mais nada do que isso. Verdade.
E aí, com o Toninho também, o Toninho era gago quando era pobre, depois ficou rico, parou de ser gago, é isso mesmo. Parou, tem certeza? Tem. Vamos tentar descobrir se tem gago rico nesse mundo. Então, o que aconteceu foi que, com 8 anos depois de IBM, eu resolvi abrir uma loja em Ipanema, fiquei lá 2 anos, não deu certo, aí eu entrei na Xerox do Brasil, fiquei 6 anos, depois eu fui para a Digital, fiquei lá 9 anos na Digital, que é uma empresa americana na área de computadores também, minha área era de tecnologia, né? E, conclusão da história, tinha acabado de casar, já estava com 2 filhos, ok? E aí eu fui visitar meus pais em Portugal, e lá em Portugal, uma amiga da minha mãe contou para a dona Elizabeth, tá, que tinha um brasileiro, né, porque ele me chamava de brasileiro, né? Não importa, o cara pode ser português, tá certo? Mas ele viveu 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não importa. Quantos anos no Brasil, ele chega em Portugal, é o brasileiro. Não vão dizer que é o português, vão dizer que é o brasileiro. Aí disseram que tinha um brasileiro lá e a dona Elizabeth queria conversar comigo. Né? Eu falo assim, uma amiga da dona Elizabeth, porque todo mundo acha que a dona Elizabeth é a minha patrocinadora original. Não é. Inclusive eu. A minha patrocinadora original se chama Isabel também, é a Belinha. Ela trabalhava com a dona Elizabeth na Câmara Municipal da Marinha Grande, tá? E ela é arquiteta. E o que aconteceu foi que ela estava na Herbalife junto com a dona Elizabeth, era a primeira linha da dona Elizabeth, e só indo um pouquinho mais para frente, mas depois eu volto. Mas como a gente se cadastrou e a gente ficou 1 ano e meio praticamente sem fazer nada, aquela Isabel, né, a Belinha, ela não se requalificou. Ela acabou perdendo o contrato dela. Então, eu passei a ser primeira linha da dona Elizabeth, tá? Simplesmente porque ela não acreditou que a gente algum dia fosse fazer alguma coisa. Tá? Você alguma vez fez a conta de quanto essa pessoa perdeu esses anos todos? Se ela tem não, Pedro, olha só, esses anos todos é impraticável contar, tá? Mas por mês ela deve perder uns 30 pau. Deve perder uns 30, 40 mil reais, Vassi. 30 mil, 40. Deve, mais ou menos. É o quanto ela euros fácil. É o quanto ela deve perder. Se não tivesse feito mais nada, só tivesse mantido você. Sim, claro. Exatamente. Então, se vale aqui, porque eu sei que aqui nós temos convidados aqui nessa live, coisa e tal, mas também tem assim, muita gente da Herbalife, tá? Então, para esse pessoal que é da Herbalife, eu digo, olha, você cadastrou alguém alguma vez na empresa, não sai porque você pode se arrepender para o resto da sua vida. Mesmo nós entrevistamos aqui o Vitor Pereira, que também, ele é a mesma história que aconteceu com ele também. Ele acabou por recrutar o patrocinador dele. Mesmo que aparentemente a pessoa que você recrutou, né, não te deixe muito animado, né? Mas pode ser que aconteça, né? Mas, cara, é assim, se você cadastrou alguém, fica. Não pague esse preço. Uma moleza, não dá depois, não dá. E aí, o que aconteceu foi que a dona Elizabeth não podia, porque na hora que ela me ligou, eu estava fazendo as malas para vir para o Brasil. Eu já estava naquela de vir embora. E ela, como trabalhava na Câmara lá da Marinha Grande, ela também não podia sair. Engraçado que a dona Elizabeth também chegou a presidente da Herbalife fazendo em tempo parcial, né? Porque ela dizia porque ela falava que ela não podia correr o risco de ficar sem a reforma, sem a aposentadoria como funcionária pública. Faz uma grande diferença na vida dela hoje. Com certeza, dá para pagar o milho das galinhas lá do Juventino. Fácil. O que acontece é que ela mandou a Isabel conversar comigo lá na casa da minha mãe e eu não acreditei em nada, né? Até porque a Isabel ainda estava no processo de perda de peso, né? E assim, a mensagem não era igual à mensageira, né? Então eu olhei para ela e falei assim, o que essa pessoa está querendo me falar, né, de produtos de nutrição, né, ainda com esse tamanho, tá certo? A Isabel, e naquela época
a Isabel já tinha perdido 23 quilos, né? Então, mas mesmo assim eu não conhecia antes, eu estava vendo ali na hora. Então, eu não acreditei em nada daquilo. Mas peguei a papelada, trouxe para casa. Na época, eu estava casado com a Simone. E quando eu cheguei no Brasil, a Simone perguntou o que era isso. Eu falei, é uma doida lá falando sobre produtos para controle de peso e com muito peso para perder. E a Simone ligou, abriu, né, a papelada. Falei assim, como é que eu peço isso aqui? Eu falei, por quê? Eu falei, não, olha só, os produtos são americanos, tem uma série aqui de médicos, cientistas aqui que desenvolveram o produto, coisa e tal, papapá. Eu falei, não quero saber, você liga para Portugal e pede lá para a portuguesa, e aí ela fez isso. E depois, 15 dias depois, o telefone tocou. Não, aí a Isabel ficou mandando os produtos todo mês para a Simone. Tá? Ela começou a usar, a Simone começou a usar, perdeu 6 quilos, tá? Muito rapidamente, e aí começou a se interessar, queria que eu usasse os produtos. Eu achava que não precisava de usar nada, fiquei 1 ano e meio brigando, por isso que a gente ficou sem fazer nada, porque a gente ficou 1 ano e meio parado, porque eu não queria usar, eu não estava afim daquilo. E aí ia vir uma extravagância. Tá? Que é um você evento só que achava acontece... na época que era só para perder peso, né? Na realidade, você não queria usar. Sim. Aí o que acontece é o seguinte: na época, a Isabel ligou para a Simone e falou assim: olha, eu não vou mais te mandar esses produtos se você não for numa tal de extravagância que vai acontecer aí. Aí a Simone perguntou: o que é extravagância? Ela falou: olha, é um evento anual da empresa que acontece com todos os top líderes mundiais da empresa. E isso vai acontecer e você tem que ir lá para entender o que é o negócio. E a Simone estava louca pelos produtos, falou assim, não, eu vou. Né? Foi em Atlanta? Era em Atlanta. Isso. Exato. Aí ela perguntou onde é que é. A Isabel falou, é em Atlanta, nos Estados Unidos. Ela falou, o quê? Não, você quer que não sei o quê, coisa e tal. A Isabel falou assim, ué, o que houve? A distância mudou sua opinião? Aí ela falou, não, eu vou. Aí olhou para mim e falou assim, olha, a Isabel me convidou para ir na extravaganza. Eu falei, onde que é? Em Atlanta. Eu falei, eu estou fora, eu não quero saber desse negócio. E aí ela foi para Atlanta, assistiu a extravagância e voltou fora de controle. Voltou fora de controle. Tá, e depois... Nós também estávamos nessa extravagância, Jota. Pois é, eu não fui. Eu estava. Né? Foi naquela extravagância que o meu irmão apareceu na primeira página de jornal, com aquele cheio de crachás na cabeça. Cheio de botas na cabeça. Exato. E foi quando lançaram a Dermagetics, a linha externa. Exato. Que era tudo verde, era a Dermagetics, Janette Levine, era a Shelley Warrington. Nossa, e aqui no Brasil depois era Marlene Olivaico. 90 e quantos isso? 95. 95. Esses produtos ainda deixam 96, uma memória. Já não 95. 1995. 94 foi Orlando, 93 foi Barcelona. E 96 foi em Caracas. 96 já foi em Caracas. Já foi em Caracas. Exatamente. Nesse eu já fui com um monte de gente. Né? Mas o mais interessante, que eu acho que vale a pena marcar aqui, é que teve uma vez que a Isabel chegou aqui no Rio, eu não sabia que era o Pedro Cardoso, não tinha a menor ideia de quem era esse cara, e aí a Isabel chegou aqui no Rio de Janeiro, ligou para a gente, dizendo que estava chegando aqui, e eu fui buscar eles no aeroporto, né? Deixei em casa e fui trabalhar. Naquela época, né, eu era executivo de uma multinacional. Tá? Então, e tu já era assim, bem posicionado, tu já ganhava bem. A Herbalife não ia mudar a tua vida naquela época. Assim. Não. Assim, o meu salário naquela época... Bom, eu vou falar em dólar, porque dólar nunca muda, né? Na IBM, né? Não, na Digital. Na Digital. Eu ganhava $18 mil por mês. Tá? Então, seria hoje sem conto, um cara hoje ganha 80 pau. É mais, mas pronto, enfim. Seria um cara que ganha hoje 80 conto por mês... Realmente não é a questão financeira que faz a diferença. O que faz a diferença é outra coisa. Eu até tenho que fazer essa pergunta. O que é que realmente fez você entrar na Herbalife, já que não era a questão financeira provavelmente a mais importante? O que eu fiz foi, quando a Simone voltou da extravagância, ela olhou para a minha cara e falou assim, olha aqui,
Não, primeiro entrou em casa e falou assim, Antônio Jorge. Quando ela falou Antônio Jorge... Pronto, ferrou. Não é amor, não é querido, não é... Não é amor, Jorge, bem, coisa e tal. Quando chama os dois nomes, atenção, homens, quando chama os dois nomes, cuidado. Já é problema. Tá? Mas se for o nome completo, aí a separação. Aí já é para falar com o advogado. Ela virou e falou assim, olha, não tem sentido eu ter visto que eu vi milhares de pessoas, que tinham 45 mil pessoas naquela extravagância lá em Atlanta. Ela falou assim, eu ter visto o que eu vi e você aqui bancando o ranzinza. Ou você começa a usar esse produto amanhã ou a gente vai ter problema nessa casa. Aí eu fiz as contas, né? Quanto é que custa o produto? Ela falou, é tanto. Eu falei, uma mulher nova é um pouco mais caro, então vou começar a usar o produto. Tá barato. Tá barato, né? Até a separação aí, é 75% a menos, né? A gente já sabe. Verdade. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a usar Herbalife, mas eu comecei a usar direito. Atenção, eu era contra, eu não queria. Mas já que eu estava proposto a fazer uma coisa, eu comecei a fazer direito, porque eu também não tem sentido, eu também nunca fui assim. Se eu começo a fazer alguma coisa, eu vou fazer direito. Meia boca eu também não faço. Eu nunca fiz nada meia boca, tá? Porque se é para fazer, vamos fazer direito. Aí eu comecei a usar o produto da forma correta. E em 50 dias foram 14 quilos. Foi um absurdo. O que não é uma coisa normal, mas uma pessoa não é normal. Não é normal, mas eu fiz do jeito que tem que ser. E você nem precisava perder peso, né? Que você achava. Não, imagina. Mas é isso mesmo, a gente não sabe que precisa, não sabe. A gente acha que não precisa, a gente acha. Sempre foi assim. É verdade. Assim, né? Verdade. Aí, o que aconteceu? Todo mundo começou a me perguntar: o que é isso? O que é isso que está acontecendo? O que está acontecendo? O que eu também quero? E eu virei, né, para Simone e falei: estou sentindo o cheiro de negócio aqui. Ela falou: por quê? Eu falei: todo mundo está perguntando. É a primeira vez na minha vida que eu não tenho que bater na porta de ninguém para oferecer um produto. Está todo mundo perguntando. Ela falou: viu? Entende aquele viu? Viu? Não precisa falar mais nada, né? Eu te falei. Aí começa, né? Eu não queria falar, mas eu te falei. É assim, né? Aí, conclusão da história. Olha só, ela tinha ido numa extravagância e eu não tinha. Então, ela falava A, eu entendia X. Percebe? O nível de informação estava completamente desatualizado. Aí, graças a Deus, veio Caracas, né? Eu fui para Caracas e entendi como é que era a coisa toda, tá certo? Mas algumas coisas ali me deixou assim um pouco em dúvida, tá? Aí a Isabel deu de aportar aqui no Rio de Janeiro com o Pedro Cardoso. Então ligou para a gente, dizendo que estava vindo para cá com o presidente de Portugal e coisa e tal. Fui buscar eles no aeroporto, fui trabalhar, deixei em casa e voltei 10 horas da noite. Quando eu voltei 10 horas da noite, estavam os três conversando. Eu falei: meu Deus, ainda não deu para entender como é que usa o produto, não, o dia inteiro para explicar. Aí o Pedro falou assim: não, a gente que está aqui te esperando até agora para te mostrar realmente essa oportunidade de negócio. Eu falei: ô Pedro, quer saber de uma coisa, querido? Eu não estou interessado em absolutamente nada. Eu sou executivo de uma multinacional. Você já viu a hora que eu estou chegando? Só uma pergunta, Jota. Isso aconteceu, você ainda nem estava usando o produto. Foi antes do Não, foi antes. Foi antes desses quilos perdidos. Foi. Aí, o que aconteceu foi, eu falei para ele: olha só, cara, eu não tenho tempo para mais nada. Eu sou executivo de uma multinacional. Eu sou presidente da associação dos funcionários da empresa. Eu sou diretor tesoureiro do clube que a gente pertence. E ainda sou síndico do prédio. Aí o Pedro virou para mim e falou assim: exatamente por isso que você tem um perfil para você fazer Herbalife, porque você é uma pessoa ativa e produtiva. Se você fosse um desocupado, eu não estava aqui nem conversando com você. Boa. Aí eu falei: olha, atrevido o garoto, né? E aí ele começou a me falar, né? Jota, só para tentar me lembrar, isso foi lá em cima, na cobertura, lá na parte dos Leões. Lá no Lar dos Leões. Mas lá em cima, na parte de cima, não foi? Eu já no terraço. Do lado da piscina. Eu tenho essa noção que a gente estava ali fora, do lado da piscina, e você chegou, assim, bem atarefado e tal. Aí eu falei: ô Pedro, então eu parei e o Pedro começou a me explicar aquelas bolinhas, quadrados, né?
a margem de lucro do produto. Aí eu falei, uma margem de lucro do produto interessante, mas eu trabalhei em vendas a minha vida inteira, né? Então não tem muito sentido eu continuar vendendo. Pô, eu já estava com 42 anos na época, e aí ele falou, eu falei, mas me explica mais. Aí ele falou dos royalties, e que os royalties eram vitalícios e hereditários. Eu falei, opa, vamos lá. Para eu ganhar alguma coisa de alguém, quanto é que essas pessoas estão deixando de ganhar? Porque para alguém ganhar alguma coisa, alguém tem que perder, não é verdade? Claro. Então, era essa minha. Mercado tradicional, né? Mercado tradicional. Aí ele falou assim: não, cara, olha só. O cara compra um produto na empresa, tá, e revende o produto. Desse dinheiro que a Herbalife recebe, ela te dá um percentual, que é de 5% a 25%. Eu falei, então eu não estou chupando sangue de ninguém. Ele falou, não. Tá. Mas por que é vitalício? Sim, quando você tiver 60, 70, 80, 90 anos, você continua recebendo porque você tem o grupo que está produzindo e a empresa te paga. O que eles fizerem, né? Um percentual. Quando tiver produção, a cheque. E, além de tudo, é hereditário. Isso passa para os teus filhos. Aí eu falei, caraca, isso passa. Então, quer dizer que, quando ele falou que é hereditário, para mim, fechou um monte de ciclo ali. Tá? Porque eu já tinha trabalhado em um monte de multinacionais e eu tenho certeza, até hoje, 2021, tá? A IBM, a Xerox, né, a Digital faturam em cima de clientes que eu levei naquele tempo. E o que eu ganho com isso? Zero. Né? Zero. Então, é uma forma de trabalho que eu acho que não é justa, mas é a forma de trabalho que as pessoas têm. Então, eu lembro que naquela época eu falei para você que você... A ideia que eu tenho é assim, você chegou e tal, e começamos a conversar, mostrei o plano de marketing para você, mas depois eu me lembro que eu disse assim, Jota, mas para que isso tudo funcione, você tem que usar os produtos. Isso. Que você e não aí é que virou o comigo. UFC. Peraí. Quando ele me explicou o plano todo, com as coisas começaram a me encaixar na minha cabeça, eu falei assim, tá bom, e o que eu tenho que fazer para começar? Ele falou assim, agora você assina aqui o cadastro, se cadastra, e amanhã você usa os produtos. Eu falei, Pedro, eu não quero usar nada, eu não preciso usar nada. Eu tenho pós-graduação de vendas e marketing, tá? Nos Estados Unidos, na Europa, eu vendo o que eu quiser. Não, mas se você não sentir o produto, o que você vai dizer para as pessoas? Se você não tiver resultado, o que você vai dizer para as pessoas? Eu falei, eu não preciso, Pedro, eu sou profissional de vendas, eu vendo você, vendo a tua mãe, eu vendo o que eu quiser. Quando eu falei isso, o Pedro me agarrou pelo colarinho, eu agarrei ele pelo outro lado. Acho que não foi assim, mais vias de facto do que propriamente realidade, entendeu? Eu não ia Isabel, né, Márcio? A Isabel se meteu de um lado. Conhecendo, eu acho que isso aí. A Isabel se meteu de um lado, a Simone se meteu do outro. Eu desci, fui ver televisão e não quis mais saber do Pedro Cardoso. A sensação que eu tenho foi que nos apartaram. Tipo assim, não é... A gente teve uma troca de palavras assim, mais afetivas. Eu acho que a Simone foi muito esperta, te tirou dali. A Isabel foi muito esperta, me tirou e disse assim, esses dois aí é melhor eles não conversarem. Olha, mas mais, isso aqui vai coisa. acabar, Coisa. Vai dar merda. Exato, vai dar merda. Já agora dois titãs. E eu não me lembro, Jota, eu não me lembro de ter saído da tua casa, sabe? Porque eu queria me lembrar de ter saído da tua casa e o que eu e a Isabel devemos ter falado os dois, tá? Mas como ela vai estar agora aqui no próximo podcast, um dos próximos, eu vou ver se ela tem muito boa memória, vou ver se ela não foi pelo caminho eu dizer que eu queria te matar, aquele filho de uma égua, não sei o quê, idiota. Mas então não vocês nada não chegaram... Provavelmente, né? Não chegaram a se xingar, mas é bom dar aqui Só ficou uma clima palavra. ruim. Dar aqui uma palavra de apreço a essas duas mulheres, porque vocês são dois monstros, mas elas são dois titãs. E eu adorava a Simone e a Isabel, claro. Portanto, dois homens destes, duas mulheres daquelas, teriam que vencer as mulheres, não havia hipótese. Mas, Lena, tens toda a razão e a Simone foi provavelmente uma das pessoas mais importantes do negócio da Herbalife do Brasil e do mundo. A gente sabe disso. É uma pessoa que... A gente só se emociona, só de pensar nisso a gente já se emociona. Mas naquela época a Simone estava a começar, ela não sabia de nada, estás a ver? Estava tudo no início. Era assim, tipo, a Simone não era essa Simone, a Simone era uma prospecta, sabes? Que tinha usado o produto e que estava com resultados, não era? Uma cliente satisfeita. Era uma cliente satisfeita.
O AJ era aquele cara, o executivo metido, sabe? Que já sabia de tudo. E esses moleques que tá aí, ó. O moleque de, né? Que idade eu tinha? 27 anos, 28 anos. E o cara já com 40 anos, o cara rico. O cara, né? Eu ali me pagando de rico, o cara ganhava mais dinheiro quase que eu, né? Isso aqui era a grande verdade, né? O cara estava morando de cobertura e eu morava de quê? Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que ver, tem que pôr as coisas em contexto, né? Eu acho que ele tinha toda a razão, porque também a gente naquela época, eu pelo menos eu me achava que eu era o Aldo Moral. O rei da cocada. O rei da cocada preta, o último, como é que é o último, não sei o que, do pacote. A última Coca-Cola do deserto. A última bolacha do pacote. Exato. Isso. Mas aí o AJ começou a usar os produtos, e aí mudou tudo, né, AJ? Aí a coisa foi fácil, porque, na realidade, eu entendi, né, o potencial do negócio, entendi na extravagância, quando eu vi tanta gente com resultado, quanta gente, falei assim, se esses caras conseguem, eu também consigo. Não tem jeito, né? Porque é muita gente com resultado para a gente dizer que a coisa não funciona. Né? E, apesar de ter pessoas até hoje que não acreditam, mas faz parte, tudo bem. O que seria do azul se todos gostassem do amarelo? Não é verdade? Então, seria das louras só todo mundo gostasse só das morenas. Então, isso faz parte. Faz parte. Esta semana, Jota, eu estava falando com um cara, um cliente nosso super satisfeito, que ele disse assim, eu tomo Herbalife, eu não sei porque é que as pessoas ficam me falando para eu não tomar. Né? Tipo assim, o cara é super feliz do Herbalife há não sei quanto tempo, e essas pessoas vêm falar comigo para eu não tomar, que isso faz mal, papapá, e eu mandei eles para outro lugar. E eu digo, olha, filho, se tu acha que a vida vai ser só sucesso e todo mundo querendo que você tenha sucesso, você está enganado. As pessoas não gostam de sucesso alheio, a menos que esteja envolvido. Então as pessoas sempre vão chutar quem está andando na frente. Imagina, a gente está crescendo como nunca cresceu, está indo como nunca andou. Como é que as pessoas vão gostar? Algumas pessoas vão gostar se não estão envolvidas. Mas claro, olha, se envolvem, muda a opinião. Antigamente eu ficava preocupado. Antigamente eu ficava chateado, queria mudar a opinião delas. Hoje em dia, é assim, eu não francamente, eu mudo de assunto. Jota, não sou mais chato. Você eu não sou mais chato. Porque o não é outro cara. Porque o não é definitivo. O não é definitivo. O sim é definitivo. Jota, vamos aqui tentar lembrar algumas coisas. Eu estava me lembrando, quando você entrou na Herbalife, tá? Que você usava uma estratégia. Porque, assim, hoje fala-se de mídias sociais, né? O cara tem que estar nas mídias sociais, o cara tem que fazer anúncio, o cara tem, né, nas mídias sociais. O cara tem que... Não, tá rindo. Mas o AJ, ele era muito espirituoso, tá? Então, tinha 2 ou 3 coisas. Assim, primeira coisa, vocês têm que saber, todos estão aqui. O AJ é o maior produtor individual do Brasil em termos de volume. Nunca ninguém fez tanto volume. Ele fez 2 milhões e 300 mil pontos até agora. Uma média de 8 mil pontos de volume por mês. É um absurdo. Ninguém no Brasil, nem perto, tá? E o AJ, ele tem uma coisa. Ele sempre... Primeiro, o carro dele todo adesivado. Então, esse é um assunto que ele... Cara, não sei quantos clientes tiveram daquele carro. Ele posicionava o carro sempre na posição correta. Então, tem muita gente hoje... que o meu Facebook não funciona, né? E outra coisa muito interessante era que você ficava subindo e descendo nos elevadores. Isso é mesmo verdade ou é minha cabeça assim? Não. Vamos lá. Antes da Herbalife, eu tinha um hobby, que era leilão. Eu gostava muito de leilão de arte. Então, eu participava de leilões. E quando eu entrei na Herbalife, eu continuei ainda indo nos leilões, porque não é porque você está no negócio que você tem que parar as outras coisas que você está fazendo, não é verdade? Então, e até porque um leilão me bota perto de um monte de gente. Claro. Então, eu preciso de pessoas, né? Que naquela época não tinha telefone celular. A nossa lista de telefone era no caderninho, era mais difícil procurar. Você não tinha tantas pessoas anexadas ali, né? Hoje você pega o telefone e o meu telefone tem 5.800 contatos. É absurdo, né? Mas naquela época não tinha nada disso. Não tinha nem telefone celular, na realidade. Nada. O que eu precisava era de pessoas para falar sobre o produto. E aí, o que aconteceu foi que eu fui num leilão, tá? Era aqui em Copacabana, lá no Posto 6. O prédio era muito antigo. A porta do elevador era aquela de grade. Eu estou rindo que do meu prédio aqui também é de grade, ainda é de grade. Pois é. O meu prédio tem 100 anos, né? Meu prédio aqui tem 100 anos de idade. Desde que não desabe hoje, está tudo não, mas é para acabar a live. Cada parede aqui é dessa largura, é um absurdo. Claro. E aí, esse teu prédio aí é o melhor lugar que tem no Rio de Janeiro. É esse lugar aí de frente para o mar, aí uma frente
quase metade da Copacabana esse apartamento. É uma loucura isso aí. Bom, aí o que aconteceu? Eu entrei no elevador, tá? E entraram mais 3 pessoas, porque só podia subir 4 no elevador, só dava 4 de uma vez só. Aí a gente subia, eu usava o bottom, eu sempre usei o bottom, né? Eu nunca deixei. Quando o Mark Ricos lançou o bottom, eu comecei a usar e falei, eu não vou tirar esse troço nunca. Primeiro, que é o meu carro-chefe, tá certo? Então, eu já hoje posso dizer que mais da metade do que eu consegui na Herbalife é por causa dessa coisa estúpida, feia, né, que tem aqui no meu peito e que eu não tiro para nada. Né? Então, no casamento da minha filha, eu estava de bottom, nos 15 anos da minha filha, eu estava de bottom, nos funerais. Você está sempre de bottom. Nos funerais, eu estou de bottom. Na realidade, eu não é só você que usa o bottom. É uma questão de respeito. É uma questão de hoje é uma questão de respeito pelo que eu faço. Mas eu só quero que você saiba que, apesar de você, aos 69 anos, estar aí sarado e fora de controle com a melhor forma física de sempre, isso aí não é o peito, isso aí é o ombro, só para você eu sei que você gostaria que o seu peito estivesse aí, mas não é tanto. É menos um pouquinho. Só se for o seu, porque o meu é o peito. O meu está tão malhado que está aqui em cima. Exato. Imagina. Então, o seu pode ser o ombro. Eu não vou pedir você tirar a camisa, que você está doido para tirar a camisa, o AJ agora é assim, qualquer coisa eu tirar a camisa. Qualquer coisa ele manda nem para bater em ninguém, né? Porque a gente tirava a camisa para bater nas pessoas, né? O AJ, conta lá do elevador. Pronto. Entravam 4. Me provocou, já vou mostrar o Ok. Então, é assim, eu desenvolvi algumas técnicas com o tempo. Normalmente, quando as pessoas entram no elevador, elas entram no elevador e viram de frente para a porta e fica de costas para as pessoas. Isso não é o normal quando nós entramos no elevador? Pronto. Sim. Não, eu não. Eu entrava no elevador, fico de costas para a porta e de frente para as pessoas com o bottom. Sim. Então, elas vão olhar o quê? Elas vão olhar a coisa que tem mais esquisita dentro do elevador, que é o bottom. Lógico. O crachá. Tá? O crachá. Bom, da primeira viagem, 2 pessoas me perguntaram, o que é isso? E aí, a minha resposta sempre foi, está realmente interessado ou está curioso? Né? Porque se a pessoa, não, curiosidade, eu falei, ok, eu não tenho tempo para falar com curioso, tchau. É assim. Né? Não, estou interessado. Então, eu saio do elevador, pego o telefone e depois eu ligo para a pessoa, que eu também não vou ficar ali perdendo tempo. Quando eu cheguei lá em cima e vi o que aconteceu, eu falei, pera lá, está aqui uma boa pescaria. Já desceste de novo. Eu apertei o térreo e voltei sozinho para baixo. Já tinham pessoas lá embaixo, na fila, porque tinha um leilão em cima, devia ter umas 20 pessoas do lado de fora. Eu falava, esqueci o negócio lá em cima. Ficava no elevador e estava mais 3. Eu virava de frente, as pessoas ficavam me olhando, eu de costas para a porta. Eu chegava lá em cima, mais 2 telefones. Descia de novo, perdi o leilão. Eu não assisti o leilão. Eu fiquei o tempo todo no elevador para cima e para baixo. Aí, quando eu já estava no final da brincadeira, o segurança lá fora me chamou. Falou assim, só podia vir aqui, por favor? Eu falei, claro. vai dar merda, né? Ele falou assim, eu estou vendo que o senhor está subindo e descendo toda hora aqui no elevador. E eu não pude parar de olhar esse seu bottom. A minha mulher é meia gordinha. O senhor pode me explicar, por favor, que negócio é esse? Pô. Então, é assim, eu nunca... Cara, se a gente ficar quieto, a gente já tem um não. Né? Então, eu nunca fiquei quieto. Eu sempre briguei pelo sim. E, na realidade, eu brigo todo dia para ter muito não. Porque é tudo uma questão de estatística. Porque se você tem muito não, vai ter algum sim. Percebe? Então, eu vou atrás de não. Já tem a estratégia do carro também. Porque eu sabia que muita gente pegava informação do teu carro. Como é que você fazia com o teu carro? E eu lembro que tem uma pajeira imensa, aquela pajeira imensa. E teve uma história do velório também, que eu me lembro. Eu já ouvi uma extravagância, eu acho. Mas aí já é outra área. Aí, o que acontecia? A Pajero tem uma roda atrás. Né? Ela tem o step atrás. Se você perceber bem,
ele tem o formato de um botão gigante. Né? Sim. Aí eu escrevi ali, perca peso agora, pergunte-me como. Na capa todo dia, na capa do Step. E todo dia, às 7 horas da manhã, eu saía de casa, pegava o carro e botava na rua, lá na subida do Maitá, para quem conhece o Rio de Janeiro, que era estratégico, era um lugar que era uma curva que todo mundo tinha que passar e olhava o carro ali. E às 8 horas da noite eu ia lá pegar o carro e botava na garagem. Porque o carro com adesivo na garagem não adianta nada, mas Exato. o carro com adesivo na rua, todo mundo vê. É o outdoor. É um outdoor de graça. Exatamente isso. Mas tá? você usava, por exemplo, quando você ia no shopping, você não parava o carro em qualquer lugar. Você Não, lugar, eu sempre. Não, a minha estratégia de shopping é o seguinte: a maioria das pessoas procuram a vaga mais perto da entrada do shopping. Eu não. Eu deixo o carro lá no final, onde as pessoas têm que pagar ou entregar o ticket. É lá que o meu carro fica, porque lá as pessoas têm que parar e olhar para o carro. Entendeu? Todo mundo do shopping tem que passar por ali. Não tem jeito de não passar por ali. Então, são algumas coisas que a gente faz que, se nós fizermos as mesmas coisas num automático, alguma coisa vai dar resultado. Percebe? Então, a gente é feito daquilo que a gente faz, dos resultados daquilo que a gente está fazendo. Quantas dicas bacanas já teve aqui, E deixa eu dizer uma coisa, Jota. A grande parte dos vossos clientes vinha dessas coisas, né? Vinha do teu contato, do contato de Simone. Sim. Referências Na realidade, de clientes com resultados, né? Tá? Na realidade, é assim, até hoje a minha mesa é assim, tá? A Cris quer me matar aqui, tá? Porque a minha mesa, ela não tem arrumação. Ela tem um monte de papelzinho. É um monte de contato que até hoje eu não dou vazão para ligar para a quantidade de pessoas que eu faço contato. É uma desarrumação. É uma desarrumação. Agora é assim, mas por que você não passa isso para o telefone? Se eu passar para o telefone, eu esqueci da pessoa. Olha, por incrível que pareça, aquele papel, aquela cor do papel, o formato do papel e o que está ao redor daquilo, eu sei lembrar a história. Me faz lembrar da história da pessoa, qual é o lugar. Claro. Percebe? Então, eu não deixo mexer. E não mexa na minha mesa, vai ter porrada. Exatamente. AJ, tu lembras-te de alguma, qual é que foi assim a parte mais difícil do início do teu negócio? Assim, alguma coisa engraçada do teu início? Eu não sei se eu posso falar aqui. Isso o patrão é o Pedro Cardoso. Eu não sei se eu posso falar. Não, eu tenho medo. Não, eu tenho medo, porque eu tenho medo. Desde que não dê problemas na ética da Herbalife. Não, eu tenho medo. E desde que não seja da Juliette, para falar o que você quiser. Não pode falar mal da Juliette. Tem pessoas que podem vir depois de mim e aí vão falar o que eu não quero também, entendeu? Então, ninguém vê isso aqui mesmo. Esse podcast a gente fez para quê? Por que é que nós fizemos esse podcast, Lena? Diversão, informação. Só para nos divertirmos. Então ninguém vê isso aqui, Jota. Ninguém vê. Isso aqui é só para nós. Esse podcast que a gente fez, 3 pessoas viram. Foi eu, Márcio e a Lena. E a Lena, claro. Pode ficar à vontade. Ok. Não vou falar. Eu ia falar. Não fala. Olha, Jota. Dizem, e eu não quero falar, diz aqui um cara que escreveu aqui, que a Jota ia nos eventos da Herbalife nos Estados Unidos, levava adesivo para colocar nos carros que alugava lá. Não, a história é pior que essa. A história é pior que essa. Essa é verdade. Aí, por amor de Deus, Jota. Essa é verdade. É verdade. O Vanderlei lembrou bem. O que acontece? Sabe aqueles ímãs, né? Sim. Aqueles ímãs, antigamente, eu tinha um ímã de viagem. Eu alugava o carro e colocava o ímã da Herbalife com o número de telefone que eu já tinha dos Estados Unidos. Entendeu? E colocava lá. Então, é assim, todo carro alugado meu já tinha o telefone que eu tinha de lá junto com o adesivo da Herbalife. Eu colava na porta, eu trocava de carro, tirava e botava no outro. Claro. Colava no outro. Ou seja, quando você ia para algum lugar, você já levava isso na cabeça. Você já Não. Eu levava na mala. Eu levava na mala. Não levava na cabeça, não, porque não ficava bem. Claro, Jota. Eu não vou falar nada, porque hoje é 3 portugueses aqui. Eu não vou me meter. Então é melhor ficar quieto, não dizer nada, porque
Mas teve uma vez... Mas a Jota... Não, peraí. Teve uma vez, e a gente sempre chegava lá e tinha os folhetos, né? Então, uma vez a gente viajou com o Olavo Diogo e a Alice Diogo. E era eu, a Simone, o Olavo e a Alice. E a gente foi para Miami, tinha a Expo 98, e a gente foi para a Expo. Então, o que a gente fez? A gente pegava os edifícios garagem, né, de 15, 20 andares, ia para o último andar e vinha adesivando e vinha botando panfleto em todos os carros, né? Panfletando, e lá é proibido, né? Teve no maior prédio que teve, não sei, acho que tinha 20 andares, alguma coisa assim, só carro de cima e embaixo. Nós chegamos lá embaixo, tá? Tinham 2 seguranças, olharam para a gente e falaram assim: agora vocês sobem e tirem um por um daquilo que a gente viu que vocês fizeram nas câmeras. Ei, beleza! Puta merda! E tiraram? Vocês tiraram? Claro, senão a gente entrava em cana. Não teve jeito. E a Jota, fala pra gente aqui o que você fez nesses anos que você teve um desenvolvimento aí muito grande aí nos últimos anos, a gente que te conhece há mais tempo, você sempre foi um cara, né, meio nervoso, assim, gostar de resolver as coisas, assim, meio na brutalidade. E hoje você é um cara que... Eu não me lembro. Você não está lembrando. Mas você mudou muito, você teve um desenvolvimento muito bacana nesse sentido. O que você fez aí? De repente tem algumas pessoas que precisam disso. Na realidade, o AJ ele sempre foi muito explosivo. Ele não é que ele é explosivo, ele nunca gostou de brincar nem a feijão, sabe? Ele nem jogando a feijão ele brinca. Então, nem para o ímpar quer perder. Não tem jeito. O AJ joga para ganhar em tudo, todos os detalhes, todas as coisas. E então nós somos muito parecidos. A gente não gosta, primeiro a gente não gosta de desperdício. Eu não gosto de luz acesa, né, AJ? Não é questão de financeira, não é nada. Eu não gosto de estragar água, eu não gosto de estragar luz, eu não gosto de nada. Eu gosto de fazer tudo melhor. Essa semana a gente foi ver um apartamento aqui, que tinha um apartamento aí para vender, a gente foi lá dar uma olhada. O corretor ia na frente com a dona, acendendo as lâmpadas, e eu era o último que saía e ia apagando as lâmpadas. O cara olha para o que você está fazendo. Eu falei, eu não consigo ver nada aceso, eu tenho que desligar. Exatamente. Então é uma coisa que está na... E o AJ também é uma pessoa muito perspicaz, então ele pega as coisas muito lá na frente, entendeu? Então acontece, por exemplo, eu me lembro de muitas brincadeiras que a gente fazia. Por exemplo, eu chegava e dizia assim: pô, Jota, muito bacana aquele prêmio que eu ganhei da Herbalife, não sei o que. Ele disse: tu ganhou? Tu não ganhou, não? Claro que eu não tinha ganho nada. Ele já ficava bravo, já ligava lá: então eu não recebi. Tá já vendo? Pegava a pilha, né? Isso, exatamente. Não, eu aprendi rápido, viu, Marcinho? Eu aprendi rápido. Depois da 78ª vez eu entendi a brincadeira. Mas a gente já fazia isso há muito tempo, AJ, porque, veja bem, isso era uma coisa que a gente já fazia com, por exemplo, a nível de chairmans, com o Nani, com o Fernando Rancel, com o Nani, com os chairmans. A gente sempre fez brincadeira dessas, de chegar e, por exemplo, todo mundo pegava ainda agora há pouco tempo a gente fez assim, um celular novo da Samsung, não sei se vocês sabem, um que abre assim e tal, e aí a gente pegou aquele telefone, ninguém tinha, só um cara lá da Coreia que tinha. Aí todos fomos lá, todos fizemos um vídeo com aquele telefone e tal, e colocamos no grupo dos chairmans. Muito obrigado, Herbalife, nos deu esse telefone. Cara, logo em seguida era fila do pessoal lá pedindo: pô, não recebi o meu, cadê o meu, né? Mas Márcio, voltando à tua pergunta, é assim, na empresa a última empresa que eu estava, na Digital, o meu apelido lá era Faísca. Faísca. Tá? Então, é para você ver que isso não era uma coisa da Herbalife. Mas deixa eu te contar. Dele era Tojó Rosa. Mas deixa eu te contar uma coisa. Aconteceram 2 cagadas na minha vida pesadas, né? Então, quando acontecem algumas coisas na tua vida, você tem que ressignificar muita coisa, né? Você tem que colocar a cabeça para pensar e ver se realmente vale a pena continuar tomando algumas atitudes, ser da maneira que você é, sabe? Se você tem que ressignificar muita coisa, né? Porque, na realidade, a vida é que te ensina. E se você está aqui, se a gente está aqui e não aprender nada com a experiência que a vida põe na tua frente,
que a vida joga no teu colo, tá? Você vai sair daqui pior do que você veio, porque, além de continuar igual, você saiu com um atestado de idiota, de burro, de estúpido, do que quer que seja, que você não aprendeu e não evoluiu, né? Então... eu sinceramente, eu vou te dizer uma coisa. Eu não conheço ninguém que, além de ter mudado, não é só mudar, que tenha passado por o que você passou, e se você quiser compartilhar, porque muita gente aqui não te conhece, não sabe da história, e ter saído como você saiu. Porque com certeza você deve ter os seus momentos em que você deve cair, que você fica ruim, com certeza. A pessoa não fica bem o tempo inteiro. Mas uma pessoa conseguir sair da situação que você conseguiu e ainda estar bem fisicamente como você está, ter uma vida nova, e, cara, porque muita gente transforma pequenos problemas em grandes problemas. Esse sou eu, entendeu? Esse sou eu. Entendeu? Eu sou um cara que um pequeno problema eu transformo num grande problema, entendeu? Tem que demitir, tem que mandar matar, tem que fazer por quê? Porque eu nunca tive na minha vida problemas grandes, é isso que é grande. Pedro, costumam dizer que um problema só é grande quando não vem um maior, porque se vier um maior, o outro é relativizado, e eu quero deixar aqui uma palavra de apreço ao AJ, que ele sempre foi espetacular, eu não sei se ele quer partilhar connosco, mas que tem uma atitude top. Obrigado, querida. Mas sabe uma coisa, Helena? Você e o AJ tem muita coisa em comum, sabe? Porque você foi ainda só falta a gente já conversou em outros podcasts. Você é a gente no Brasil diz que você é uma puta mulher, tá? É uma puta mulher, tá? No sentido em que você realmente, desde muito jovem, tomou conta do teu irmão, andou para frente, sobreviveu, sabe? E muita gente fica se queixando por coisa pequena, por problemas pequenos. Sim, mas quando eu estou a falar das coisas do AJ é o outro patamar. Sim, é outro patamar. É outro patamar. Exato. Tá, então... Veja bem, o que acontece? Ninguém espera perder um filho, né? Então, quando isso te acontece, e principalmente com um pouquinho mais assim... com dados um pouco mais... A surpresa que foi, na data que foi, sendo perdê-lo no dia do aniversário dele, né? Que porque quando uma pessoa está doente, né? Quando a pessoa está doente, você fica esperando, você vai se preparando aquela circunstância. Um acidente é uma coisa assim que é inesperado. Você tá aqui, muito traumático. Eu acho que é muito pior, né? Então o que acontece? Você começa, como eu falei, ressignificar muita coisa, tá? E uma coisa também eu aprendi nesse tempo todo. A gente veio para cá com uma missão. Todos nós viemos para cá com uma missão. Ninguém veio para cá ao acaso. A gente veio para aqui com o intuito de dar alguma mensagem para alguém. Todo mundo veio com o intuito de dar alguma mensagem para alguém. E, na realidade, esse trabalho que a gente faz, a gente fica muito visado. Tá? E o que a gente mais ouve, né? A gente trabalha com o nosso grupo e trabalha com pessoas que não são do nosso grupo, porque na Herbalife é assim, você tem aí uma comunidade enorme, né? E você acaba sendo, quando você atinge determinado patamar, você acaba sendo um ponto de referência para as pessoas, ok? E aí você precisa reagir... É diferente aquilo que te acontece. Não é aquilo que te acontece, é como você reage àquilo que te acontece, que é importante. Tá? Então, quando acontece uma coisa ruim com você, tem muita gente que fica olhando, esperando ver como é que você vai reagir. Tem muita gente que conversa hoje conosco, né, e reclama da vida, reclama disso, reclama daquilo, e às vezes, quando acontecem algumas coisas contigo, isso serve de exemplo para as pessoas, como a gente não precisa falar nada, mas intrinsecamente já está assim. Ei, você está falando de que problema, né? O que você acha que é problema? Porque quando as pessoas hoje me olham, elas já começam a pensar um pouco diferente nos problemas dela, tá? E aí não foi só um problema. Facilita para ti, no sentido de facilita que a pessoa
não tem coragem de chegar ao pé de ti e falar assim, olha... Não é que facilite, não, Pedro. Não, Pedro. Então, o que é? Eu acho que ajuda as pessoas isso. Ajuda as pessoas. Ajuda as pessoas. Enquanto que a pessoa viria, por exemplo, para mim com um problema, ela, quando está contigo, ela olhando pelo teu prisma, ela já não é um problema, diminui de tamanho. Está até resolvendo o problema dela. Já diminui, já dá outra perspectiva, né? Sim, e o que acontece? E tem uma coisa que é importante. Nós, eu, você, o Marcinho, todo mundo, ok? Que está numa posição de liderança, a gente serve de exemplo, quer queira, quer não. Né? Todo mundo da Herbalife serve de exemplo, principalmente, né, se a gente faz alguma coisa errada. É o cara da Herbalife, é não sei o que da Herbalife. Não é o Antônio Jorge, não é o Pedro Cardoso. É o Pedro Cardoso da Herbalife. É o Antônio Jorge da Herbalife. A gente carrega esse estigma, tá? A gente carrega isso com a gente, tá certo? Então, nós temos que ter muito cuidado, tá? Mas quando a gente entra, a gente não pensa nisso. A gente chuta o pau da barraca mesmo, não quer saber e vai embora. Mas nós somos responsáveis por uma mensagem, nós somos responsáveis por uma missão. A nossa empresa tem um propósito, tá certo? Por isso que a ética da Herbalife é uma coisa extremamente rígida, extremamente importante na nossa vida, tá ok? A gente precisa seguir isso. Mas, voltando ao assunto, assim, quando acontece uma coisa dessas contigo, você começa, quer queira, quer não, a ter um pouco mais de experiência. A experiência te traz sabedoria. Eu ontem tive uma conversa com um grupo de manhã, toda segunda-feira eu faço uma conversa com um grupo, tá? De Portugal, com um grupo de pessoas de vários países, né, do Brasil. E uma das perguntas dentro desse horário foi assim, cara, como é que eu ajo com o meu filho de 25 anos? Como é que eu me aproximo do meu filho que está com 25 anos, há 10 anos, 12 anos que eu faço Herbalife, eu não tenho muito sucesso e a nossa relação não é legal. E a gente, okay, consegue ajudar as pessoas, tá, com as nossas respostas, com as nossas experiências. Isso hoje, para mim, me gratifica muito. Poder compartilhar a minha vida, compartilhar essa história e servir de exemplo, tá? E dar conselhos para que as pessoas consigam ter uma vida melhor. Porque, na realidade, se a gente não tem um propósito, e esse hoje é o meu propósito, tá ajudando o maior número de pessoas possíveis com a experiência, e depois, né, já entrando logo no assunto, 2 anos depois, para quem não sabe, a Simone, a mãe dele, do Diogo, minha ex-esposa, faleceu com câncer de mama. Então, foram 2 pancadas, tá? E eu continuei com a minha filha. E engraçado que, assim, lá em casa tinham 2 dos 4, 2 não se bicavam, que era eu e a minha filha. E, na realidade, ficou eu e ela. E a gente teve que reaprender a viver. A gente teve que reaprender a se conhecer. A gente teve que reaprender a estar juntos, a se tolerar, a se compreender, a entender que cada um tem uma personalidade, tá? E, na realidade, ela é muito parecida comigo, por isso que a gente se bicava muito, né? E os dois crescem muito. Os dois crescem muito. É igual. É igual. E os dois crescem muito rápido na discussão, os dois argumentam muito forte, né? Então, inclusive, foi aniversário dela essa semana agora, 33 anos. 33 anos, está grávida, vou ter meu primeiro neto agora em agosto. Parabéns! Nova fase de vida. Judeuzinho, né? Mais um judeuzinho para a família. Mais um judeuzinho para a família. Então, a nossa vida, ela vem... a gente só carrega aquilo, a gente só recebe aquilo que consegue carregar. Tá legal? Não adianta. Mas isso tudo... O AJ, desculpa te interromper, mas o rapaz botou aqui, AJ, e o que você respondeu para o rapaz do filho de 25 anos? O cara está aqui querendo saber, por favor, me ajuda.
Ok. Vamos lá. Oswaldo, é o seguinte. Em primeiro lugar, você tem que ter, eu não sei se é o teu caso, com o teu filho, ou se você é filho de alguém. Não consigo entender. Tá? Mas ele se deve você ser filho quer... de alguém, viu, AJ? Ok, não importa. Vamos deixar a gente só agora que chegou em Marte, que está fazendo quem quer que seja. Ser filho de alguém. Quem quer que seja. Vamos deixar o WhatsApp do AJ aqui para o pessoal ligar para ele. Ok. Para que você tenha uma comunicação efetiva com alguém, em primeiro lugar, você tem que dividir alguma coisa sua com a pessoa. Você precisa se aproximar dessa pessoa. E nessa conversa, nesse papo que você vai ter, tá? A melhor maneira de você chegar em alguém é você se abrir, em primeiro lugar. É contar coisas suas, detalhes seus, falar de coisas que são suas privadas, tá? Começar um papo para ele entender os seus erros também, por aquilo que você já passou, por aquilo que você já fez de merda. Tá? Falar com o coração, né, Jorge? Que você está do lado, que você não está contra, que você está do lado e quer ajudar. Percebe? E, na realidade, esse tipo de papo eu nunca tive com meu filho. E pior de tudo, quando o Diogo faleceu, eu estava 10 dias sem falar com ele, porque a gente estava brigado. Então, não é uma coisa muito fácil. Ela se torna até um pouco mais dura, mas a gente só aprende na porrada. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Tá ok? E nesse caso, eu aprendi pela dor. Foram 2 porradas, tá certo? Mas também eu posso falar para você, alguma coisa de boa eu fiz na vida. Tá? Alguma coisa de bom eu fiz na vida. Porque hoje eu estou casado com uma mulher maravilhosa. Deus colocou na minha frente uma mulher que eu tenho uma admiração enorme por ela. Tá? Você não tem noção do que ela faz, do como ela trabalha, e vocês falam assim, você está se mantendo, você tá malhando, você está assim, você está assado. Claro, eu tenho 69, ela tem 42. Eu tenho que me manter assim, porque eu quero estar ao nível que ela é. Eu quero estar, sabe, no mesmo patamar que ela está. Porque se eu mereço uma mulher dessa, ela tem que merecer um cara melhor. Percebe? Cada dia é melhor. Para pelo menos empatar com aquilo que ela me dá. Jota, vai mais devagar, né? Senão, porque as nossas mulheres também veem isso aqui, a minha e do Márcio, né, cara? Mas olha, uma coisa que eu digo para você. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas não brinquem, não. Nunca falou assim de mim. Pois são lá, Jota, deixem-no falar. Mas não brinquem com isso, não. Tá? É assim, todo homem, né, tem, o Marcinho sabe, todo mundo recebe os grupinhos de WhatsApp com aquelas coisas, cheio de mulher, daquilo, tem uma autoajuda, tem uma porrada de coisa. Ninguém conhece. Ninguém participa. Só participa do motoclube, ninguém posta nada de medo de ter que pagar. Então... Aí todo mundo recebe esse tipo de coisa, fica ali olhando e coisa e tal, e todo mundo vê aquilo e fala, O meu objetivo é que quando eu saio do banho com o cabelo molhado, que a minha mulher olhe para mim e fale, uau, por isso que eu me desafio, por isso que eu me reinvento. Entendeu? Com Jota, certeza. Que é isso, Jota? Isso? É verdade. Que é isso, Jota? Qual o cabelo molhado você está falando? Você praticamente não tem cabelo, Jota. Faça assim. Jota, deixa eu falar. E esse negócio da autoajuda, eu não tenho problema, porque a minha mulher eu vejo ao vivo, então é tudo tranquilo. Não precisa ficar olhando mais nada. Tá tudo tranquilo. Ok, mas ela tem que ver você. Não é só você ver ela, não. Não, inclusive, eu estou muito preocupado com ela, que ela agora estava usando os óculos, eu tirava os óculos e aí não tinha problema. Agora ela deu para usar a lente de contato. Eu estou preocupado, né? Porque agora show de bola, distância de 3 metros e ela já me sensacional. Enxerga. Olha lá, Pedro, já agora que o AJ trouxe a conversa. Pedro, olha o tempo, como passou hoje. Mas espere lá. Hoje é flow, é 3 horas. Não quer nem saber. Deixem-me só trazer este assunto. Não devo nada para eu ninguém, estou. A conta Pedro, está paga. olha lá, ainda para mais, eu estou aqui deste lado de Portugal e quero trazer este assunto, porque já que ele colocou a Cristina aqui na conversa. Cristina está falando uau aí, ó. Ok, é engraçado, é incrível que muita gente se queixa das férias e eu acho esta história do AJ uma delícia,
porque o Pedro também não é muito de férias, é verdade, mas eu acho esta história do AJ uma delícia, que ele conta que estava de férias, eu penso que 2 semanas. Deixa eu contar, Helena, deixa eu contar. Então vá, porque é daí que veio. Que história é essa, Helena, que tu queres que ele conte? É sobre o quê? É como é que ele conseguiu a mulher de Portugal, que deu... Vamos Exato, lá. não. Como é que ele conseguiu a mulher dele e os presidentes, é isso? Exato, e como é que uma pessoa que está de férias, que muita gente não faz rigorosamente nada... Como é que uma pessoa de férias consegue arranjar uma mulher no futuro, e muitos, e vários presidentes. E ainda vários presidentes. Lá como é que de férias. Exato, férias. Essa história é bem interessante, porque, na realidade, assim, eu sou muito intenso. Tudo que eu faço com intensidade. Não se nota nada. Né? Não se nota nada. Não. Eu faço com bastante intensidade. A Cris está dizendo aqui que não é bem assim, mas tudo certo. Não, a Cris colocou, você estava indo tão bem. Não. Foi o Vanderlei que escreveu isso. Eu li Cris. A Cris diz assim: só gosto de mentira quando eu falo. Ela disse aqui. A gente saiu de férias. Eu, a Simone e o Diogo e a Lídia, a gente foi de férias para Manaus, porque a família dela é de lá, e a gente ficou lá 30 dias. Era para ficar lá 30 dias, né? E eu adoro pescar. Em Manaus, estás falando de Manaus? Manaus. A gente saiu daqui e foi para ficar de férias na casa do pai dela 30 dias. E aí, eu adoro pescar. Mas aí eu descobri que pescar todo dia é chato. Então, com uma semana, eu já não aguentava mais pescar. Tá? E aí, o que eu fiz? Eu já estava incomodado, falei, vou botar um anúnciozinho no jornal, né? E vamos ver, isso foi em 98, 97, 98, 99, por aí. E aí eu botei um anúnciozinho no jornal, empresário português procura pessoas sérias para desenvolvimento de negócio no norte do país, pimba. E coloquei lá. E o telefone começou a ligar, não tive mais sossego, tive que alugar uma sala de um hotel no centro da cidade e fiz uma HUM. Apareceram nas férias. Apareceram 94 pessoas. 94 pessoas. Das 94, se cadastraram 16. Das 16, na segunda-feira seguinte, 4 viraram supervisores. Então, de férias, foi 16 mil pontos de volume pessoal, tá? Por causa de um anúnciozinho que eu resolvi colocar. Desses 4, 3 foram para o espaço e um vingou, que é o senhor Manuel Rosa Gomes. O senhor Manuel Rosa Gomes entrou no negócio, resolveu ir para Portugal para visitar a família, lá cadastrou uma meia dúzia de amigos em Portugal, que daí veio, né, a patrocinadora da Cris e veio o patrocinador do Antônio Costa e do Nuno Almeida, que são os presidentes novos do ano passado de Portugal, e saiu a Cris, né, porque hoje eu estou casado com ela, então cuidado com o anúncio que vocês colocam. Exato. De férias. Cuidado com o anúncio. Na verdade, o anúncio era empresário procura mulher daqui a 15 anos, mais vários presidentes. Obrigado. Já vai sair na mídia marrom. Antônio Jorge botou um anúncio para arrumar esposa. Mais ou menos. Não tinha Tinder. Não tinha Tinder naquela época. Pois era. Fake news. Então, assim, até de férias eu tenho que estar fazendo alguma coisa, porque não adianta, né? Sem contar com a estratégia do avião. A estratégia do avião eu sempre gostei de contar, né? Se vocês, assim, eu aprendi com o Alan Lourenço, o Alan Lourenço, que era chamado de vampiro do aeroporto, tá? E eu passei a ser, então, o co-vampiro, o aprendiz de vampiro, tá? Era o Batman e o Robin. Eu era o Robin, né? Mas até hoje eu faço isso. Então, eu tenho uma estratégia dentro do aeroporto que eu gosto muito, né? Tem que ter um pouco de sangue frio, mas eu gosto de fazer. Que assim, eu sempre vou para o aeroporto, sento logo perto da entrada do gate, né? Da entrada ali do check-in. Os portões do portão.
e eu fico esperando, fico só filmando o candidato A, o candidato B, o candidato C, que são pessoas que têm um perfil que eu considero bom, né, para o assunto Herbalife. Ok? Então, eu tenho o meu candidato A, B ou C. Sempre tenho 3 candidatos. Tá ok? E espero até o último segundo, quando a mulher chama: senhor Antônio Santos, por favor, comparecer, última chamada. Aí eu levanto, ok? E vou. Quando eu entro no avião, não tem mais ninguém, eu sou o último. Quando você é o último a entrar no avião, qual é o teu assento? Escolhe onde você senta, você escolhe onde estiver. Você escolhe onde você quer, isso é verdade? Aí eu procuro onde é que está meu candidato A, o B e o C. Aonde está livre, eu chego do lado, olho para o ticketzinho, olho para o número e sento. Quem é que vai dizer que ali não é o meu lugar? Ninguém. Não existe. Ninguém. Então eu sento ali. E não vais me dizer que o cara, por acaso, é gordinho. Eu prefiro não comentar. Aí. Não, porque hoje em dia essa coisa da. Hoje em dia essa coisa da já prisão. Está caduco. Claro. Não. É assim, hoje em dia isso dá processo, dá um monte de coisa. Então eu prefiro não comentar. Quais são os meus candidatos, vocês depois que descubram. Aí eu sento do lado da pessoa e passo a ser o mais agradável e solícito possível. Eu não falo nada, eu não puxo assunto. Quando vem a comissária para servir a água ou servir alguma coisa, eu pego e passo para a pessoa. Na hora que ela vem recolher, eu pego da pessoa e passo. Ou seja, eu passo a ter aquele cara simpático, entendeu? E aí, quando faltam 20 minutos para a gente chegar no destino, né, eu pergunto: você, de onde você é? Ah, sou de fulano tal. Você está indo a trabalho? Você está indo a passear? Estou indo a trabalho, a passeio. E eu pergunto da vida da pessoa. Quando a gente pergunta da vida da pessoa, né, mas por que 20 minutos antes? É o tempo suficiente para a conversa não se estender e você não ter, parar no meio daquilo que o cara perguntou. Deixando a curiosidade. Deixando a curiosidade. Tem que ficar no vácuo. Exatamente. Querendo mais. Aí você para e fala assim: olha, a gente está chegando agora, mas eu te conto, me dá seu número, me dá seu telefone, que eu te passo a informação. É assim que eu trabalho. E é mais um papelzinho na secretária. É mais um papelzinho na secretária. Mas e olha que coisa incrível. E no restaurante, tá, Jota? Tem no restaurante. Não, mas, Pedro, só antes um comentário. Olha como a cabeça... às vezes, para você ter resultado diferente, você tem que pensar de forma diferente, né? Fora da caixa, né? Que as pessoas falam. A maioria das pessoas quer o quê? Né? A gente, né? Quer ser o cartão diamante, o cartão não sei o quê das companhias aéreas para ser o primeiro a entrar, para não pegar fila. Aí o AJ, que deve ser diamante em tudo que é companhia, é o último a entrar, né? Não tem jeito, cara. Sensacional, AJ. Tem que começar. AJ, tem no restaurante. Como é que é? Estratégia do restaurante. Ô, Emily, agora nós vamos ficar tudo nas filas do aeroporto. Não vou mais entrar. A Emily falando: pronto, agora já não vou mais entrar primeiro. A Emily falando aqui, ó. Não, no restaurante, assim, a gente não tem como ir em algum lugar se não estiver usando a tableteira, né? Então, quando a gente chega... A tableteira, que é a caixa das pastilhas. A caixa das pastilhas, exatamente. Exatamente. Então, a minha é aquela pequena, é a menor de todas, é aquela... Sim. Então, normalmente está cheia, né? Então, quando eu chego, eu solto ela numa distância de uns 15 a 20 centímetros. Para fazer barulho. Para todo o restaurante olhar. Entendeu? Porque, então, você está ali sério e solta a tableteira. Plá! Porra, todo mundo te olha, não tem quem não te olhe. Entende? Então, é assim. E daqui a pouco lá vem a pergunta. Né? Daqui a pouco as pessoas também, quando elas não perguntam, eu viro e falo assim: você está olhando muito, você está curioso, mas não quer perguntar, né? Tá com vergonha, querida, né? Você está com vergonha. Você está com vergonha, né? Mas você quer perguntar o que é isso, né? Eu queria te fazer muito uma pergunta, tá? Porque nós vamos ter agora um treinamento do Léo Car na próxima semana, aquele curso que você comprou, inclusive, tá? Deixa eu te falar um negócio. O Léo falou uma coisa para mim muito interessante e eu queria te fazer a pergunta. Uma vez a tua mãe disse para você não falar com estranhos. Não, porque tudo que minha mãe falava falou, né? não adiantava. Não, eu só estou falando, sabe por quê? Porque
nós estávamos numa conferência ontem, e o meu pai estava lá, e eu perguntei para ele, pai, porque meu pai fala com Deus e o mundo, você sabe que meu pai fala com todo mundo. E eu perguntei, pai, uma vez a avó Aninhas, que é a minha avó, disse para você, não, ela falava com todo mundo. Então, alguns de nós, a gente não sabe, mas a gente tem essas travas. Tem pessoas que estão assistindo aqui a gente que dizem assim, mas como é que o Antônio Jorge Federer é cara de pau? Mas muitos de nós, na nossa programação de criança, a nossa mãe disse assim, não fala com estranhos, tá? E a gente tem essa programação, alguns de nós. Então é difícil, quando a gente está do lado de um estranho, você fica naquela, não vou falar, porque está intrínseco lá atrás. Não sei se você já pensou sobre isso, mas vamos ter o treinamento do Léo Caio, é muito bom. É assim, como eu falei aqui, querido, eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade como telefonista, então eu falava pra cacete. Com 18 anos de idade, eu entrei na Olivetti e eu recebia 30 fichas para visitar por dia de empresas e eu tinha que falar com gente. Então, desde cedo, eu fui adestrado a falar com pessoas. E todo mundo que eu tive de escola dentro da Herbalife, inclusive você comentou agora teu pai foi uma das pessoas que me ajudou muito dentro da Herbalife quando eu comecei. Ele veio aqui para o Rio de Janeiro, ele ficava com a gente. Não, e ele te ajudou muito dentro da Herbalife. Você falou bem. Ele te ajudou a ti e metade do Brasil dentro da Herbalife nos primeiros meses. Lembra que não saía produto, só saía lá dentro, porque ele estava lá dentro da Herbalife arrancando o produto para Sim, exatamente. Era dentro mesmo do depósito. Literalmente. Então era assim, olha só, olha a minha linha ascendente. Eu tinha, quer dizer, teu pai não é linha ascendente, mas ele fala mais do que o papagaio, né? O cara fala com todo mundo, é extremamente comunicativo. A dona Elizabeth também, ninguém consegue tapar a boca dela. A Isabel nem se fala, porque a Isabel também é outra que fala pelos cotovelos. Tá certo? Não, ela já chega, se não abrir a boca, ela já chega falando, porque o corpo dela já fala. Cheguei. Já chega, o restaurante já para porque ela chega. Ela só para porque ela chega. E pronto. Exatamente. Então, assim, a escola que eu tive dentro desse negócio sempre me levou a isso, né? Então, não tem jeito. Tive que ir por aí. Você está na tua melhor forma física de sempre aos 69 anos de idade. É impressionante, tá? Vou te contar uma história que é interessante. Ontem eu estava falando com o meu primo Mário Gordalina, né? E o meu primo Mário foi com a mãe dele fazer a vacina. E quando chegou lá, estava a mãe dele e estava a minha mãe também. Ou seja, por coincidência, no mesmo local. Só as duas estavam lá impecáveis e andando. Todas as outras estavam ou de cadeira de rodas, ou entrevadas, ou os filhos levando. Então, será que realmente esses produtos podem ajudar a gente no médio e longo prazo, né? Será que você é um resultado da Herbalife com 69 anos e com essa tua jovialidade? Olha, uma coisa eu tenho certeza. Sem o produto eu não quero ficar, porque eu não quero testar se é realmente verdade ou não. Então não, mas você realmente é um caso inacreditável. Tanto que eu botei você sem camisa na flyer que a gente mandou, porque realmente é impressionante você com 69 anos, tá? Aí e o meu primo Mário Gordalina está aqui, ó, botou aqui, ó, é verdade. Mas se ele falasse que era mentira, eu não colocaria aqui na tela. Jota, para terminarmos aqui, então eu queria primeiro que tudo te agradecer, tá? E quantos pontos de volume exatamente você fez até agora, e média de quanto, desde que você está na Herbalife? Tem 2.380.000 pontos. É 8.300. É 8.300 pontos. Quantas linhas você fez de supervisores, ou quantas linhas você tem de supervisores nesse momento? Que eu fiz ou que eu tenho? Não. Você tem. Tenho. Então, de primeira linha. Sim. 34. Você tem 34 supervisores e quantos tabuladores? 11 tabuladores. E com isso você se tornou o distribuidor top da Herbalife do Brasil, do nosso grupo. Parabéns, membro do S&P, membro de tudo. Para terminarmos a nossa chamada hoje aqui, tem só mais uma coisinha que a gente tem que contar aqui, porque é uma coisa que faz parte da minha vida, faz parte da vida de muitos distribuidores e as pessoas não sabem a história. Nem eu sei a história ao certo. Então, eu espero que você seja honesto hoje e conte a história verdadeira, tá? Porque estamos ao vivo para o Brasil inteiro, tá? Como é que foi essa história da Kombi que vocês me deram? Então, primeiro, deixa eu botar no contexto, tá? Eu tenho uma Kombi, tá? Que foi me oferecida por um grupo de distribuidores, o AJ e mais um grupo de distribuidores.
porque eu sempre dizia que eu queria ter uma Kombi, e um dia eles me apareceram lá com uma Kombi num evento em Goiânia. Então eu estava dentro do evento, e eles entraram com a Kombi dentro do evento, bateram numa pilastra lá, fizeram um monte de coisa. Aí você já vai contar isso aí. E depois eu disse, já que vocês me deram essa Kombi, vou transformar essa Kombi na Kombi mais rápida do mundo. Ela não é a Kombi mais rápida do mundo, mas é uma Kombi que tem 1.000 cavalos e, portanto, se não é mais rápido, deve ter um maluco maior do que eu, mas seguramente é uma das mais rápidas e é uma loucura, né? Então, Jota, conta pra gente exatamente como é que foi a história da Kombi, por favor. Você quer a verdade, né? A verdade. Tem que ser a verdade, nada de treta. Já estou preparado aqui. Estou até preparado aqui. Então lá estava. Espero que você não tenha roubado a Kombi e a gente vai ter que devolver a Kombi agora, depois de passar não sei não. Eu conheci os donos da Kombi lá em Goiânia, inclusive. O que acontece? A gente estava indo para a Mini Extravaganza em Goiânia. A gente parou primeiro em Brasília, tá? E fomos de carro. A gente estava indo de carro para Goiânia. No meio da estrada, a gente parou para fazer um pipi break. E eu sempre soube que o Pedro era alucinado por uma Kombi, aquela que tem janelinha na frente, é quadradinho, abre, coisa Cabra tal. Janelinha, não? Cabra janela, o para-brisa, né? Abre o para-brisa. E quando a gente olhou, estava chegando uma família numa Kombi. Era um pai, 5 ou 6 crianças, e a mãe. Estavam indo de Goiânia para Brasília. E a Kombizinha meia lesco-lesco. E eu me lembro até hoje. Eu cheguei perto dele e perguntei assim, quer vender a Kombi? Aí o cara falou, olha, eu até vendo, mas depende do preço. Eu falei, quanto é que você quer na Kombi? Aí, eu vou falar o valor, tá? Porque eu me lembro, não dá para esquecer. Ele falou, são R$3.000. Eu falei, sim, senhor. Eu estava com dinheiro. Eu peguei R$3.000 e falei assim, é minha. Pode sair todo mundo que eu quero ela. Ele falou, mas eu tenho que levar minha família para Brasília. Eu falei, aqui tem mais não sei quanto, você bota num táxi e vão de táxi, que essa Kombi agora vai voltar para Goiânia. Tá? Então, a família, depois ele entrou na Herbalife, se cadastrou e coisa e tal, né? Porque aí já veio outra história depois, né? Mas eu peguei e fui dirigindo a Kombi e a gente foi para Goiânia. E aí eu contei para a galera, para alguns o que tinha acontecido. Aí o pessoal se aproveitou dessa história e disse que estávamos, os filhos das putas, estávamos oferecendo essa Kombi para o Pedro. Mas o único que pagou, que ninguém me deu um tostão até hoje, fui eu. Então, quem deu a Kombi... Não, Márcio. Ninguém pagou porra nenhuma. Eu paguei a Kombi inteira e todo mundo diz, trouxemos para você. Olha aqui, Pedro. E entregaram. Não, mas o Pedro estava achando que todo mundo que vem aqui no podcast, ele paga para estar aqui no podcast. Então já estamos kits agora. Não, mas a gente sempre falou que a gente ofereceu, que nunca pagamos. Claro, óbvio. Filha, então essa é um presente seu. Então, hoje eu sei que esses caras me enrolaram e disseram que tinha sido um presente e você que pagou, a Jota. Foi. Não dá. Aí é triste. Mas também tem uma história que você ficou com a alavanca das marchas na mão, não foi? Não teve não. Como eu não estava acostumado, na hora que a gente entrou no evento, quem estava dirigindo era eu não estava acostumado com a manobra. No meio das pessoas. No meio das pessoas, o pessoal abrindo as cadeiras e eu entrando com a Kombi no meio do evento, eu fiz uma curvinha e arrastei a lateral inteira dela na pilastra Quase derrubou o prédio. Ainda me entregaram a Kombi, quase caiu a Kombi raspada. Né? O mínimo era me entregar ela direito. Mas tá bom, não teve jeito, desculpa. Aí depois o Pedro descobriu que não tinha documento, que ela não sei o quê, teve que levar de novo. Agora já está tudo resolvido, já está tudo. Mas, olha, hoje você sabe a verdade. Hoje eu sei a verdade. Então, gente, a Jota, muito obrigado. Eu sabia que esse podcast ia ser o mais incrível de todos, porque realmente ia ser revelador. Você é um cara fantástico, né? Você é um cara incrível. Então, gente, muito obrigado a todos. Muito obrigado a Jota por participar.
Obrigado, Lena. Obrigado, Márcio. Obrigada a você. Queria só parabenizar o AJ aí por esse ano, né? Queria só parabenizar o AJ, que ele acabou de fazer um presidente, ganhou o bônus, né? Mark Hughes, né? Mark Hughes, eu tenho certeza que o AJ esperava por bastante tempo isso, então eu queria dar os parabéns. Obrigado por estar com a gente aí e ter participado, AJ. E também 28 anos participando de todos os honores, só vendo os outros receber, mas esse ano... Parabéns, AJ. Esse ano também não assistiu ao Honors, porque foi virtual, não estava lá. Virtual? Que foi muito mais foi muito melhor. De transferência bancária. Olha, não teve passagem aérea, não teve hotel, não teve comida, não teve vestido. Não lembre isso para minha senhora. Não teve vestido, não teve bolsa e não teve sapato. Isso. Mas também o sapato e vestido é que mata. Mas também não teve mais um contato do avião também, porque não viajou. Tá certo. É verdade. Deixa eu te falar só uma coisa, Jota. A próxima pessoa que vai vir agora no próximo podcast é um cara muito especial, tá, Lena? Muito especial. Só eu sei, tanto essas coisas assim. A próxima pessoa que vem no podcast, a lista sou eu que faço, então eu que tenho. E esse cara, Jota, ele está arrebentando em Portugal. E o nome dele é Nelson Carvalho. Você conhece o Nelson? O Nelson é uma pessoa super querida, está num momento inacreditável, né? Vendo de onde ele veio, como é que ele chegou na Herbalife e o que ele representa hoje, é impressionante. Quase 25 mil pontos de rodas no mês passado. O cara está num gás, numa coisa, é impressionante. E essa pandemia, talvez tenha sido o cara que melhor aproveitou durante essa pandemia para crescer. Realmente é inacreditável os resultados dele. Então, o nosso próximo convidado, Nelson Carvalho, vai estar aqui na próxima chamada. Sabe que eu tenho tido, não sei se vou contar a vocês, o pessoal diz, pô, Pedro, a gente gostaria aqui ter mais mulheres no podcast, papapá. A gente não está fazendo discriminação nenhuma, a gente quer botar as pessoas. Só que, assim, pela lista das pessoas, as mulheres vão chegar, fiquem tranquilos que elas vão chegar. A gente só está numa ordem, mais ou menos, de colocar as pessoas, uma da Europa, outra do Brasil, e a pouco elas vão chegando. Então, a Isabel já está vindo aí, e outras pessoas que estão... É que, na realidade, a Lena é ciumenta, ela só quer ela de mulher. Não. Mas assim, fala a verdade. Nós não fazemos discriminação e também nós não pensamos em que tem que ter cotas. Eu sou completamente fã do próximo convidado. A gente vai fazer a coisa naturalmente, tá? E o que a gente quer é que a gente realmente consiga passar as informações para as pessoas, sobretudo que as pessoas possam gostar do nosso podcast, tá? E que esse podcast ajude algumas pessoas que estão a começar, algumas pessoas que estão há mais tempo no negócio também a se conectar. No fundo, é o nosso STS, que a gente agora não consegue fazer todos os meses ao vivo. As pessoas ouviram uma história de uma pessoa inspiradora. Normalmente, os nossos podcasts duram 1 hora. Este está com 1h33, e se a gente desse mais corda, a gente ficaria aqui mais 2 horas muito facilmente. Jota, muito obrigado por tudo. Muito obrigada, Jota. Com certeza você vai estar aqui de novo com a gente em outra época. Então, beijos a todos. Agora, o próximo podcast vai ser no dia, nada mais, nada menos, deixa eu ver o podcast, no dia 4 de maio, tá? E vamos ter, então, nada mais, nada menos que Nelson Carvalho, um cara que mais está crescendo hoje na Europa, na Herbalife, fora de controle. Então, beijos a todos no coração. Show. Obrigado a todos pela vossa participação. Foi demais. E até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu, tchau. Falou. Tchau.